Nós, a Europa, tem a ver com a Europa, tem a ver consigo. À sexta, uma reflexão sobre a atualidade europeia. Doutora Ana Rita Barros, formadora do Centro de Informação Europeia Jacques Delors, está connosco esta tarde. Boa tarde. Muito boa tarde, Ana Marta. Vamos começar por fazer uma referência à Finlândia, que recentemente aderiu à NATO e passou por eleições legislativas, uma série de mudanças, digamos assim. Exatamente, em relação à Finlândia, sim, porque era um país neutro e que há um ano e tal ninguém fazia prever que fosse membro da NATO, pelo menos tão rapidamente, não é? Uma consequência da guerra na Ucrânia. Logicamente. Portanto, integrou a Aliança Atlântica, que passa a ser mais ampla agora, e aumentou também para o dobro a fronteira da Aliança relativamente à Rússia, porque a fronteira finlandesa é muito comprida, e agora esse muro de contenção de fronteira, digamos, vai desde a Finlândia até o leste europeu, o que, enfim, é um muro bastante longo relativamente ao outro lado, que são quem nós sabemos. Esta é a primeira parte da Finlândia. Sim. Aguardemos agora pela situação da Suécia e pela anuência da Turquia, exatamente. De qualquer forma, é uma adesão que reúne consenso dentro do país, a adesão à NATO? Atualmente, sim. Sim, atualmente sim. A situação completamente diferente do que era nos inquéritos e sondagens feitos já há 2 anos a esta parte, mas os finlandeses são agora muito favoráveis porque estão ali e sabem o que a história lhes diz exatamente, o domínio que já tiveram relativamente à antiga URSS, portanto, e são muito favoráveis a esta situação de membro integrante da Aliança Atlântica. Entretanto, realizaram-se eleições legislativas e houve mudanças políticas. Mudanças de eixo bastante significativas. Portanto, o partido da atual Primeiro-Ministro, Sanna Marin, passou para 3º lugar. Quem ficou em primeiro e segundo foram partidos de centro-direita e de extrema-direita. Coligação Nacional e o Partido dos Finlandeses. Isto está cada vez mais a acontecer no figurino da União europeu. Europeia. Exatamente, os socialistas quase extintos em alguns países, o caso da Grécia, que não era previsível há uns tempos também é esta parte, as famílias políticas representadas no Parlamento Europeu com outra configuração, mas penso que nós temos que verificar o padrão europeu em termos de Conselho. Porque o Conselho, composto por 27 chefes de Estado e Governo, tem apenas 5 socialistas, entre os quais Portugal, logicamente, 6 liberais. Podemos citar aqui França, Países Baixos, Luxemburgo, Bélgica, Estónia e Eslovénia, e os outros 16 são todos conservadores. Não vamos citá-los todos, mas aqueles que nós conhecemos e já temos aqui falado, a Itália, a República Checa, a Polónia e, por que não, a Hungria também. Portanto, o equilíbrio das forças tem-se alterado. Este pendor tem-se alterado. Há um ponto em que o Conselho, por enquanto, é unânime, que é a sua união relativamente à situação na Ucrânia. Mas temos que estar muito atentos às decisões do Conselho, algumas têm que ser tomadas por unanimidade, como nós sabemos, e que certamente vai sublinhar outras tendências em termos do poder de decisão em aspectos fundamentais, como são matérias económicas, matérias ambientais, matérias sociais que podem alterar muito a configuração que nós nos temos vindo a habituar. Entretanto, têm acontecido várias visitas de líderes e altos responsáveis europeus à China. Foi o caso recente de Emmanuel Macron, não é? E de Ursula von der Leyen. E de Ursula von der Leyen também. Estava previsto agora uma visita do chefe da diplomacia da União Europeia, que não vai concretizar-se. Não se concretizou, exatamente. Para já dizer que o tratamento dado pela China ao presidente francês foi diferente do concedido à presidente da Comissão. Embora, pronto, o presidente não é presidente da União Europeia, não é? Como nós sabemos, mas é de um órgão executivo e isso é de assinalar. Isto trata-se de uma ofensiva diplomática da União Europeia
com a Ucrânia na agenda, não é? E não descurando a posição da China como ator global, com predominância em termos políticos e até em termos económicos. Nós sabemos a dependência que nós, europeus, temos relativamente à China. Aliás, o líder chinês esteve recentemente, enfim, na Rússia com Putin. Não é? Exatamente, mas não define muito a sua posição, a posição da China relativamente ao conflito. Embora tenha reconhecido que a Ucrânia existe como Estado, o que já não é pouco para a China, mas não assume um compromisso na sua mediação de conflito, embora tenha indicado há pouco tempo atrás aqueles 12 pontos para a paz, mas não assume uma posição direta, o que é típico da China, não é? Os esforços têm que continuar e pela parte da China também tem todo o interesse, na medida em que as relações com os Estados Unidos não são ultimamente das melhores, portanto vira-se um pouco para a Europa. E o que é que quer também? É revitalizar os seus investimentos de diversas ordens na Europa, e a Europa também tem interesses económicos nestas áreas, portanto, e vimos isso pela comitiva que acompanhou o presidente francês, e ainda, creio que ontem, a presidente Ursula von der Leyen sublinhou o interesse de algumas empresas europeias e as suas relações com a China relativamente à produção dos semicondutores, que tanto falámos num passado bem recente e com as implicações na indústria europeia. No entanto, os antecedentes demonstram que a China dificilmente se envolve em questões que não são do seu interesse próprio, não é? É muito típico dos chineses. Pelo que esta diplomacia europeia, e é pena que não se tenha realizado a visita que há pouco falámos, tem que ser contínua, permanente, negociada, par e passo e bastante aprofundada, dada a nossa dependência, não só económica, mas noutros aspectos relativamente à posição que a China possa tomar. A ofensiva diplomática tem que continuar, digamos assim. Em permanência. Em permanência. Falemos de jornalismo, neste caso científico. O Conselho Europeu de Investigação aposta numa formação nesta área. Exatamente. Para jovens jornalistas que se tornarão residentes durante 3 a 5 meses num ambiente de investigação numa universidade, normalmente centros de investigação ou universidades ligadas a vários países. De realçar que este jornalismo de investigação, embora diferente em vários Estados-membros, é indicado pelo Conselho Europeu de Investigação como importante não só na formação dos jornalistas, mas na formação dos cidadãos. Nós sabemos que a sensibilidade dos cidadãos para estas matérias é diferente de Estado-membro para Estado-membro. E como forma também da União Europeia apoiar o jornalismo independente. Sim. É uma espécie de especialização dentro do jornalismo. Sim. De investigação. E de aprofundamento de determinadas áreas. Estes centros estão ligados a universidades e aqui de relevar que uma das universidades coordenadoras é portuguesa. É a Universidade Nova de Lisboa, a par de universidades italianas, Espanha, e também tem um coordenador externo que é Israel, que normalmente também está muito dentro destas matérias e que aqui há uma parceria. Depois são candidatos jornalistas dos diversos Estados-membros. Há uma preocupação com a credibilidade do jornalismo, parece-me, e há também uma formação para estudantes de jornalismo e jovens jornalistas, uma outra formação. Uma outra formação. Esta é no âmbito da política de coesão, ou seja, ver o que é que a Europa faz nos locais onde esses jornalistas estão inseridos. É a 7ª edição, chama-se Yes for Regions, portanto tem a ver com o Fundo de Coesão, e serão selecionados 37 estudantes de jornalismo, os jovens jornalistas, entre os 18 e os 30 anos. Para se deslocar a Bruxelas, uma semana, já está definido o período, de 7 a 13 de outubro de 2023, coincide com a Semana Europeia das Regiões e das Cidades. Para esta altura, as despesas são todas asseguradas pela Comissão, estadia, deslocação e, portanto, despesas estas também. É nomeado um tutor. Tutor experiente, sim, um jornalista que esteja acreditado na sala de imprensa europeia,
onde os jornalistas vão estagiar e ter formação nessa matéria, principalmente ligada à fonte de coesão, como nós sabemos. E o processo de candidatura já está aberto, Já está aberto até o dia 10 de julho. Chamamos a atenção. Depois vão ter que escrever um pequeno texto e se apresentar e fazer a sua candidatura. Podem consultar, talvez, no motor de busca Yes for Regions, Política Regional, Regional Policy, portanto, em inglês, e depois fazem o processo de candidatura. Só dizer que são aceitas várias categorias, desde o jornalismo ao fotojornalismo até ao vídeo em geral, como candidatos para esta formação em Bruxelas. Portanto, sc.europa.eu/regional policy, portanto, em política em inglês, e depois, com certeza, que numa busca mais aprimorada encontrarão tudo o que diz respeito a este processo de candidatura para o Youth for Regions. Doutora Ana Rita Barros, dados do Eurostat foram conhecidos e que têm a ver com saúde, essencialmente. Para uma faixa etária muito específica, acima dos 65 anos. E, contrariamente aos dados anteriores, que eram de 2017, estes mais recentes revelam que a população acima dos 65 que vive em cidades tem uma qualidade de saúde boa ou muito boa e superior às médias dos Estados. Portanto, é mais próximo, talvez? Tem a ver com o ambiente e com também a qualidade dos serviços prestados nas cidades. Há algumas exceções, o caso da França, que são os Estados-membros que têm cidades muito grandes. O caso da França ou o caso do Luxemburgo, que estão fora desta exceção. De resto, há Estados que estão muito acima da média desta vivência em cidades, que a média europeia é de 43%. Há Estados que apresentam esta qualidade boa e muito boa em 60% da população com mais de 65 anos e que são, por exemplo, a Irlanda, a Suécia e a Bélgica, portanto, Estados do Norte, como não podia deixar de ser. No extremo oposto, encontramos Portugal, a Letónia e a Lituânia, com valores Portugal à volta de 21%, a Letónia com 15% e a Lituânia com 11%. Tem muito a ver também com o factor ambiental e com a tal prestação de serviços nas áreas urbanas. São fatores determinantes para esta qualidade de saúde das populações. Para maiores de 65 anos. Qualidade de vida, no fundo, que as cidades oferecem. Exatamente, e qualidade e estabilidade em termos de saúde também. E mais facilidade, com certeza, no acesso também à saúde. Ao sistema de saúde. Vamos ainda fazer uma referência à iniciativa EU Teens for Green. É uma iniciativa no âmbito da transição ecológica que é cada vez mais uma aposta da Comissão. É uma consulta da Comissão a jovens, entre os 15 e os 24 anos. Foram apresentadas quase 200 propostas, 80 e tal % elegíveis, destes foram escolhidos 75 projetos, entre os quais 3 portugueses. E trata-se de sensibilizar os jovens a olharem para os locais onde vivem e verificarem em zonas onde o peso da utilização intensiva de carbono é importante na economia, o caso da indústria produtiva, e o que acontecerá com as pessoas que ficarão em risco de exclusão do mercado de trabalho, em termos sociais. Caso haja essa transição. Caso haja a transição. Portanto, é a versão contrária, quer dizer, é preciso a transição, mas claro que vai excluir alguns, e, portanto, a sensibilidade dos jovens e as alternativas dos jovens para este processo. Os projetos são de um financiamento relativamente baixo, portanto, 10 mil euros no máximo. Interessante que só há um projeto alemão e há muitos projetos da periferia europeia. Portanto, imensos espanhóis, 12 espanhóis, vários da Roménia, vários da Bulgária, portanto, nos extremos. No centro da Europa, muito poucos. Muitos gregos também. Revela talvez uma maior sensibilidade um maior interesse, e um interesse maior na transição. E também a dependência que essas zonas têm relativamente aos combustíveis fósseis, que ainda é significativa. Vamos terminar esta nossa conversa com uma frase, doutora Ana Rita Barros. Proferida pela Presidente Ursula von der Leyen, exatamente antes
da sua visita à China. E foi proferida no âmbito do Instituto de Estudos Chineses, com sede em Berlim, e do Centro de Política Europeia, com sede em Bruxelas. São grupos de reflexão sobre determinadas matérias que se juntaram e convidaram a Presidente em vésperas da deslocação à China. E diz Ursula von der Leyen: a nossa relação com a China é uma das mais complexas e mais importantes a nível mundial. E a forma como a gerirmos constituirá um fator determinante para a nossa prosperidade económica e de segurança. Um reforço na importância das relações com a China União e um Europeia alerta China. também relativamente ao que isso possa significar. Sim, é essa dependência, no fundo. Exatamente. Doutora Ana Rita Barros, muito obrigada. Muito obrigada, Ana Marta. Até à próxima. E até breve. Obrigada. Obrigada.